pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso primeiro dia da Semana das Emoções, onde vamos aproveitar a questão do Setembro Amarelo para estudarmos sobre as emoções e verificarmos o que a Bíblia nos diz sobre as emoções. Hoje é o nosso primeiro dia, então a gente vai fazer a primeira lição do curso bíblico Sentimentos e Emoções, disponível no site biblia.com.br na forma online. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então é um curso online, não é enviado pelo correio, não tem essa opção, mas é um curso online mais rápido, de mais fácil acesso, e você pode fazer a sua lição com a gente aqui, a sua primeira lição hoje mesmo. Então é muita facilidade, praticidade em um curso bíblico só. Fazer a primeira lição desse curso bíblico. Então, para começarmos, roda a vinheta e vamos lá! A lição que nós vamos estudar hoje tem como título Seres que Sentem. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do meu notebook para que juntos nós possamos ler a introdução e fazer as questões. E aí eu volto para mim, explico, né? A gente comenta um pouco para a gente fazer o nosso curso bíblico de uma forma mais dinâmica. Aqui já tem início a introdução do nosso tema de hoje, né? E eu vou ler com vocês. Fomos criados por Deus como seres que possuem sentimentos e emoções. Seres que sentem as coisas ao redor, com a mente e o corpo. Você já ouviu a expressão "estou com um frio na barriga"? Sabemos que quem diz isso não está se referindo ao fato de não estar agasalhado o suficiente na região abdominal, mas a uma emoção, possivelmente a ansiedade. Sentimos com a mente e com o corpo porque mente e corpo trabalham em conjunto, são interdependentes e influenciam-se mutuamente. Dessa forma, saúde física e saúde emocional funcionam intimamente também. E, se queremos ser saudáveis e ter qualidade de vida, precisamos cuidar não apenas das questões físicas, mas também das nossas emoções. Com essa leitura, a gente percebe que nós somos seres humanos, que fomos criados com a capacidade de sentir, né, de expressar emoções. E a gente percebe também que a nossa saúde mental, ela está intimamente relacionada com a nossa saúde física. Então, logo, se uma não está bem, a outra também não estará. É um conjunto, né? E aí a gente vai ver agora sobre algumas funções das emoções e ler o que está escrito aqui e eu volto para comentar com vocês. Algumas funções das emoções, e a primeira é: permitem que avaliemos os estímulos presentes em nosso ambiente. Nossa avaliação sobre as coisas que nos cercam está intimamente relacionada com as emoções que elas produzem em nós. A segunda função é que prepara-nos para algumas ações. Quando nós sentimos medo, por exemplo, o acelerar do pulso e a tensão muscular nos preparam para uma fuga mais fácil. As funções também auxiliam nos relacionamentos, né? O sentimento de empatia, por exemplo, ele permite nos colocarmos no lugar do outro e compreendê-los melhor. Existem em nosso mundo tantas coisas que nos fazem sentir emoções e sentimentos ruins, não é verdade? Uma pessoa que não vê solução para seus problemas e angústias e que não suporta mais sofrer pode chegar ao seguinte questionamento: por que me sinto tão mal? Por que não consigo ter sentimentos bons? Nosso corpo foi criado por Deus com funções, né? Até mesmo as nossas emoções, elas têm funções no nosso corpo, né? E uma delas é permitir que a gente avalie, né, os estímulos presentes no nosso ambiente, né? Como, por exemplo, às vezes a gente sente uma sensação ruim em um lugar ou uma sensação muito boa, né? Então, a nossa avaliação sobre as coisas, né, que nos cercam, que estão ao nosso redor, ela está intimamente relacionada com as emoções, né? Com as emoções produzidas em nós, no nosso corpo. E uma outra função interessante das emoções, né, é que ela nos prepara para algumas ações, né? Então, quando a gente tem medo, né? Quando a gente sente medo, a gente sente o pulso acelerar, a gente sente, né, a tensão muscular.
indicando e nos preparando para uma fuga mais fácil, né? Então, nosso corpo, ele tem essas emoções que nos preparam para realizar ações. E aí, né, uma outra função também é que as emoções, ela auxilia no nosso relacionamento, né? O sentimento de empatia, né, de se importar com a dor do outro, o amor, então tudo isso são emoções e nos ajudam, né, nos nossos relacionamentos diários. E interessante porque às vezes a gente acha que as emoções, elas são à toa, né? Elas não têm sentido algum, por exemplo, a tristeza, a angústia, mas a gente percebe que sim, né? Cada emoção que nós temos reflete, né, em algum aspecto da nossa saúde, do nosso corpo, né, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual também. Continuando aqui, diz que o mundo, logo que Deus o criou, ele era perfeito e muito bom. Isso está lá em Gênesis 1:31. E Deus, ele se preocupou, né, em providenciar para o homem tudo aquilo que o fizesse sentir-se bem, né? Encontramos isso em Gênesis 2:2 e versículo 3, Gênesis 2:9 e Gênesis 2:18. Então, aqui diz que a criação de Deus, ela era perfeita, e ele olhou para o que havia criado e viu que era muito bom. Então Deus se preocupou em separar um dia para que o homem se relacionasse com ele de forma mais íntima. Ele providenciou árvores não apenas para alimentar o homem, mas também para compor uma paisagem que lhe fosse agradável aos olhos, e lhe deu uma companheira. Tudo isso formava no Éden um ambiente propício para bons sentimentos e emoções. Imagine o bem estar sentido por Adão e Eva nos dias que viveram felizes no jardim. Observe o que está escrito em Gênesis 2:25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Adão e Eva não sentiam vergonha por estarem nus. Não havia incômodo na atmosfera agradável criada por Deus neste mundo. Podemos acreditar que tudo era realmente muito bom. Percebe? Um Deus totalmente minimalista e que se preocupa com a nossa mente desde a criação, né? Quando ele criou Adão e Eva, ele criou todas as outras coisas antes, né? A natureza, né? Os alimentos, e ele fez uma companheira para Adão, né? Tudo isso para que a sua mente fosse cultivada da melhor forma, para que os seus pensamentos e a sua mente fossem regados, né, com a palavra de Deus, né, com as providências de Deus em suas vidas. E aí a gente percebe também que Deus criou um dia separado para o ser humano desde o Éden, para que ele pudesse descansar, repousar das suas atividades da semana, né? Então nós vemos um Deus preocupado com a nossa saúde emocional, um Deus preocupado com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Percebe um contraste aqui. Ele criou e viu que tudo era muito bom. Mas ao pecar, o ser humano começou a ter sentimentos e emoções ruins, né? Isso começa lá em Gênesis 3, versículos 1 a 10. Então, os primeiros sentimentos ruins sentidos pelo ser humano foram vergonha e medo. Então, eles sentiram vergonha quando eles perceberam que ambos estavam nus, e sentiram medo quando ouviram a voz de Deus. Então, desde esse dia, esses e outros sentimentos ruins nos assombram e muitas vezes comprometem nossa saúde emocional. Mas, mesmo com tantas coisas ruins que afetam nossas emoções, nós podemos ter sentimentos bons hoje. Ao longo desse estudo, nós descobriremos como lidar com as principais emoções ruins que têm afetado nossa vida. E aí vem para refletir, né? Cada emoção e desejo tem de ser mantido em sujeição à razão e à consciência. E esse comentário está no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, na página 325. Percebe com o que a gente acabou de ler, né? Que a gente teve um Deus que nos criou, pensando nos mínimos detalhes, pensando na nossa saúde emocional, nos nossos sentimentos. E aí ele viu que tudo era muito bom e o ser humano só tinha sentimentos bons, de alegria, de tranquilidade, de paz, não sentia vergonha, por isso andavam nus, né? Então eram só sentimentos bons. Só que ao pecar, né, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a sentirem emoções ruins, a sentirem sensações ruins, né?
Então, o pecado trouxe sentimentos ruins, o pecado trouxe essas sensações ruins que vêm das nossas emoções. Então, o pecado, né, fez com que esses sentimentos ruins entrassem no mundo e hoje nós sofremos com esses sentimentos também. E esse para refletir é muito interessante, né? E que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida. E eu gosto muito desse curso bíblico porque ele traz, né, a introdução que nós precisamos conhecer sobre o assunto, nos traz informações relevantes sobre o assunto, sobre o tema, mas traz também algumas questões que nos fazem refletir para que a gente possa responder aqui no final. E aí a gente vai fazer juntos, tá bom? Essa primeira avaliação aqui é como era o mundo logo que Deus o criou. E lá em Gênesis 1, no versículo 31, nós lemos: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Então, como era, né, o mundo logo que Deus o criou? Ele era muito bom ou ele era imperfeito? Na nossa leitura bíblica, que nós fazemos agora, nós entendemos que era muito bom. E aí, a nossa segunda avaliação diz: que coisas Deus se preocupou em providenciar para que o homem se sentisse bem no mundo criado por ele. E em Gênesis, no capítulo 2, versículos 2 e 3, nós lemos o seguinte: No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E aqui, no capítulo 2 de Gênesis ainda, no versículo 9, nós lemos: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E em Gênesis 2:18, nós lemos o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, que coisas Deus se preocupou em providenciar para que o homem se sentisse bem? É um dia de descanso, árvores agradáveis à vista e boas para alimento e uma companheira? Ou foi muito trabalho, problemas para resolver e muita agitação? Lendo esses versículos, nós entendemos que foi um dia de descanso, árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e uma companheira também. Então aqui a gente percebe a preocupação de Deus com o homem para que ele se sentisse bem, né, no mundo perfeito criado por ele. E aqui na nossa terceira avaliação diz: quando então o ser humano começou a sentir sentimentos e emoções ruins? E aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 10, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então, quando que o ser humano começou a sentir sentimentos e emoções ruins? Será que é quando o pecado entrou nesse mundo ou o mal ele já existia no mundo? E aí, lendo, né, a gente percebe que é quando o pecado entrou nesse mundo. Gostou do nosso estudo, né, do nosso primeiro estudo aqui sobre os sentimentos e emoções? Nós somos seres criados por Deus com
toda a ciência sobrenatural do Criador. Ele nos criou pensando nos detalhes da nossa vida e até em nossa mente, em nossos sentimentos e emoções. Vemos o cuidado de Deus em sua criação. E Ele criou o mundo com tudo perfeito, com tudo bom, mas a entrada do pecado fez com que o ser humano sentisse sentimentos e emoções ruins. Infelizmente hoje, a gente vive em um mundo com sentimentos, sensações e emoções ruins a todo momento. Mas nos próximos capítulos, nas próximas lições, nos próximos dias aqui da nossa semana especial, da nossa Semana das Emoções, nós vamos entender que há esperança, que esse mesmo Criador que nos criou de forma perfeita nos ama mesmo após o pecado e se preocupa conosco. Então eu espero que você tenha gostado, que tenha edificado a sua vida. Mande para aquele seu amigo que você sabe que está passando por algum momento difícil em relação aos sentimentos e emoções. Eu tenho certeza que o ajudará muito. E aqui a gente se vê amanhã e eu espero você para a nossa segunda lição. Até amanhã, um beijo e fiquem com Deus.